Salve meus seguifelas, beleza? Aqui é o Samuca trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje é um vídeo que é indicado por dois seguifelas aqui do canal. Uma que é a minha querida amiga Paula, a Luápia, qual eu já venho postando canais dela de vez em quando aqui no canal. E que ela quis muito que eu fizesse um vídeo sobre esse anime, o qual eu vou falar hoje, que é o Solo Leveling, que eu tô devendo pra ela. Demorei bastante pra poder trazer esse vídeo, porque eu fui tentar assistir ele e não consegui, na verdade, por eu ser muito pobrinho e não ter a Crunchyroll, mas graças ao meu querido amigo Igor e colega de serviço, ele me cedeu a conta dele para eu poder assistir o Solo Leveling e trazer esse vídeo aqui para vocês. Mas antes de fato começarmos o vídeo, já vou pedindo para vocês, caso não forem inscritos, se inscreverem aqui no canal, já deixar aquele joinha aqui no vídeo para tá fortalecendo aqui o canal, para tá ajudando também aqui o seu criador de conteúdo geek nerd favorito, o Samuca. E sem mais demora, vamos pro vídeo de Solo Leveling. Bem, como eu posso resumir o que é o Solo Leveling? Bem, eu assisti os 25 episódios, né? E o que eu pude constatar? Ele é uma mistura de One Punch Man, Final Fantasy, Hunter x Hunter e No Game No Life. Bem, por que No Game No Life? Bem, mais pra frente eu explico. Solo Leveling, escrito por Shun Gong, Solo Leveling começou como uma web novel sul-coreana que foi serializada pelo website Kaku e a Kaku Page a partir de dia 25 de julho de 2016 e mais tarde foi publicado na íntegra pela DC Mídia sobre o selo Papyrus, e em 4 de novembro de 2016 ele se tornou um manhwa ou mangá. Devido ao sucesso do manhwa e da web novel, ele virou um anime e está disponível na Crunchyroll. Sua primeira temporada foi exibida ano passado no web streaming da Crunchyroll e a sua segunda temporada foi em março agora de 2025. Bem, e qual seria a história de Solo Leveling? Qual seria o enredo dele? Em nosso mundo apareceram diversos portais e desses portais saíram criaturas mágicas como goblins, elfos e outros tipos de criaturas de jogos de RPG que só se veem, como eu disse, em jogos de RPG, jogos de computador, e o exército não conseguiu lidar com eles, então as pessoas normais tiveram que lidar com eles. E é claro que cada pessoa despertou seu poder e sua classe, igual como um jogo de RPG, como eu já havia dito. E essas pessoas foram conhecidas como caçadores. E esses caçadores foram divididos em ranks, sendo os mais fortes rank S, os fortes, porém nem tanto, rank A, B, C, e o mais fraco de todos, rank E. Nosso personagem se chama Jin Woo-sun. Ele que é um caçador rank E e também considerado o mais fraco do mundo, porque em toda raid, que é como chamadas caçadas que ele participa, ele sempre acaba muito machucado e mortalmente ferido. Ele já está nessa vida há quase 4 anos, porque ele cuida dos estudos da irmã e também tenta achar uma cura para a mãe dele, que está em coma, ou também como é chamado, sono eterno durante esse período. O pai dele participou da primeira raid há 10 anos atrás, quando surgiram os portais, e ele então, o pai se encontra desaparecido desde então. O nosso personagem Jin Woo vai participar de mais uma raid para poder conseguir cristais de mana, que são como fosse o pagamento deles, porque devido a esses cristais de mana eles dão certa quantia em dinheiro. E era mais uma caçada normal, ele ia participar de uma rank nível D e E, e ele vai lá para participar, não ficar muito próximo à batalha, tentar, né, porque
ele sempre acaba muito ferido e tal. E aí ele entra pra lutear as coisas, lutear é pegar os equipamentos dos inimigos derrotados. E nisso, o grupo de caçadores que entrou nessa dungeon mata o chefão, mas eles percebem que há uma caverna que vai levá-los a uma outra dungeon, ou seja, como é chamado no anime, dungeon dupla. Muitos ficam preocupados em fazer essa dungeon dupla, porque pode ser que o chefe dela pode ser de um nível maior do que o deles. E aí então o grupo resolve fazer uma votação e acaba empatado. Primeiro momento, é claro. Mas a votação do Jin-Woo acaba com esse empate e o grupo resolve seguir em frente para essa dungeon dupla. Eles chegam até um salão onde há diversas estátuas e uma pedra onde diz o que eles deviam fazer, o que era para ser feito naquela dungeon. E diversas estátuas, a estátua de um monarca, cavaleiros, anjos, etc e tal. Só que, num pequeno momento de deslize, o grupo vê que não tinha nada, eles queriam sair de lá, tinha uma sensação muito estranha daquele lugar. Só que um deles, quando resolveu voltar pela porta, a estátua de um cavaleiro acaba eliminando um desses caçadores. E aí o pessoal fica muito preocupado. A estátua do monarca começa a se mexer, mas só que o Jin-Woo lembra daquela tábua dos mandamentos e tal. E aí eles resolvem fazer o que estava pedindo. A estátua começava a diminuir a velocidade dela. E aí eles fizeram tudo. Alguns caçadores morreram, outros ainda ficaram bastante atônitos. E aí conseguiram, com muita dificuldade, fazer quase tudo. Só que o último mandamento se referia a um sacrifício. Então o pessoal levou o Jin-Woo lá pra frente do altar. E aí eles tinham que ficar olhando as chamas para as estátuas não ficarem meio que se movimentar e até elas. Só que aí cada um, quando chegou já no meio, foi saindo e conseguiu se livrar, né? E o Jin-Woo se ofereceu para ficar lá e ser o sacrifício, então, do último. E nisso, enquanto ele estava sendo torturado lá na mesa e tal, ele vê uma HUD de mensagem falando se ele queria reviver, porque ele estava passando diversas coisas na cabeça dele. Então aí, acho que ele pensa assim, ou devido a tudo ele fala assim, e aí do nada ele acorda no hospital. Ele acha que tudo aquilo foi um sonho e tal, só que ele ainda continuava vendo a tela de mensagem. E ele perguntou pra irmã dele, que foi ver ele no hospital, se ela tava vendo a tela. Ela achou que ele tava alucinando, mas não. Só ele conseguia ver a tela de mensagem. Então o governo de Seul, lá da Coreia do Sul, vê lá com ele. Consta que ele teve um segundo despertar, porque ele participou de uma dungeon dupla e somente ele estava lá no meio do túnel. Mas só que ele continuava sendo um ranqueio e continuava sendo fraco. Aí ele perguntou, né, sobre a telinha de mensagem, mas só que ninguém sabia explicar, ninguém via, somente ele. E essa tela de mensagem dava missões diárias para ele poder fazer, dava negócio de penalidade, esse tipo de coisa. E aí ele foi fazendo essas atividades diárias que a rede de mensagens dava, e sempre dava uma chave para ele poder enfrentar uma dungeon e o mestre. E aí com isso ele ia meio que subindo de nível, ia ficando mais forte, mas ele ainda continuava sendo um rank-E. E aí, quando ele ficava cada vez mais forte, cara, ele se tornava uma espécie de One Punch Man, porque
Ele tava tão poderoso que a única coisa que acontecia com ele era um risquinho no rosto. E tem um episódio, cara, que é na segunda temporada. Tem um episódio que ele já tá praticamente igual o Virgil do Devil May Cry. Vou ver se eu consigo achar o vídeo do Virgil pra só representar o que é que aconteceu. Bem, eu andei conversando com a minha amiga Paula, falando sobre cada episódio e tal. E com o meu amigo Rodrigo também. Ele falou, assiste 5 episódios e aí você vê o que você acha. No começo, eu até falei pra eles, eu não gostei, achei meio pá e tal. Só fui achar interessante no final da primeira temporada. E eu descobri que essas 2 primeiras temporadas é só o começo, porque o mangá tem 198 capítulos e ainda tem muita coisa ainda pela frente que vai acontecer, porque isso é só o começo. Isso eu descobri, é claro, por alguns colegas do serviço também, pelo meu amigo também. Bem, ele lembra alguns outros animes, como eu disse, o Hunter x Hunter, por ser caçadores, né? E o Final Fantasy, ele lembra por ter essas criaturas de jogos de RPG, como goblins, elfos, etc. O No Game No Live é por aparecer essas telinhas de HUD, de mensagens e de inventário. E o One Punch Man é porque o Jinwoo, o personagem principal, ele chega num nível overpower assim que ninguém toca nele, ele fica muito forte mesmo. E olha que isso é só o começo e que tem 198 capítulos ainda pela frente. E também a Netflix vai fazer um live action dele. Espero que agregue mais, tenha mais conteúdo e que pegue os 198 capítulos dele. Bem, mais uma vez eu quero agradecer aqui ao Igor por ter me cedido a conta dele para poder eu ter assistido esse anime, para poder trazer esse conteúdo para ele, para Paula, para vocês também. Agradecer a Paula também pela indicação do anime. Sei que eu demorei para assistir ele, mas agora que eu assisti eu pude trazer. E ao Rodrigo por ter me dado força para poder estar continuando assistindo o anime e trazer esse review para vocês. Agradeço de montão vocês, meus 3 seguifelas VIPs do canal. Terminando mais aqui esse vídeo, espero que vocês tenham curtido. E mais uma coisa, galera, sei que eu tô demorando para poder trazer os vídeos aqui pro canal, trazer tanto cortes de alguma coisa ou das lives que eu faço, mas é porque minha rotina realmente tá bem puxada. Eu trabalho, aí depois do trabalho eu vou pra academia e às vezes eu chego muito cansado e nem dá tempo de eu poder trazer alguma coisa aqui pra vocês. Mas espero de coração que vocês tenham curtido e mais uma vez, desculpa pela demora. E caso vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam, ativem o sininho da notificação para quando tiver vídeo aqui no canal. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. O pessoal tá conhecendo meus vídeos e meu trabalho. Vejo vocês no próximo vídeo e até!